tem uma série de outros grupos de ativos. Eu talvez separaria em dois. Um é o grupo de ativos não estratégicos, mais tradicionais. Aqui a gente está falando de torres, de data centers, de fibras. E um segundo que é o grupo de ativos imobiliários. Por que eu mencionei em dois? São dois processos bastante diferentes. O grupo dos ativos não estratégicos, torres, etc., são processos normalmente mais simples, mais padronizados. Então as torres, por exemplo, existe um número grande de players de torre, todos eles têm necessidade de aumentar escala, todos eles têm interesse em aquisição? Não, ainda não. A gente ainda tem... A gente está fazendo um projetinho para fazer a venda, é um processo que normalmente é um processo rápido, e é um projeto que hoje envolve de 500 a 1.000 torres mais ou menos, tá? Então, são projetos relativamente simples, e que existe, obviamente, um mercado interessado bastante palpável, concreto, não é, vamos tentar fazer alguma coisa, ele existe. O número de data centers que está sendo colocado à venda ainda não está definido, a gente está fazendo uma diligência, mas tem mais de uma dezena. Tem grandes data centers, tem data centers menores, tem data centers que vieram de aquisições, tem data centers de operação própria, então tem um conjunto grande. E aqui se trata de criar uma estrutura, a gente está fazendo um processo de diligência. Existe um advisor que é o Bank of America Merrill Lynch, que está nos assessorando a criar todo o Infopec, pacote de informação, data room, fazer prospecto e fazer tudo mais para fazer esse processo de venda. Deveria ser um processo talvez não tão rápido, tão tradicional quanto de torre, mais rápido. E depois tem processos de fibra, e fibra também é um ativo, fibra apagada em áreas não estratégicas ou áreas onde nós temos fibra duplicada. Existe sim fibra duplicada na operação, até porque existiram aquisições, como a aquisição de Pegasus, aquisição de Metrorrede, etc. Então você tem duplicação de fibra, e esse processo de fibra, para ser uma venda bem feita, ele demora um pouquinho mais, mas são ativos de realização rápida. São ativos que demoram 3, 6 meses para venda, não mais do que isso. Nós temos vários processos de ativos grandes em andamento, e eles são aqueles focados nos prédios onde de fato hoje já não existe absolutamente nenhuma ocupação de concessão, nenhuma. A Anatel está fazendo um processo de anuência à medida em que esses processos acontecem. Existiu uma jurisprudência que acabou começando lá atrás no Sercontel e que vem sendo aplicada para as outras concessionárias também. E esse é um grupo de ativos que no total a gente espera conseguir entre 1,5 e 2 bilhões de reais. Como eu já mencionei talvez algumas vezes, venda de imóveis é aquela história. Se você quiser vender imóvel rápido, você vende. Talvez não pelo melhor preço, mas você vende. Quando você tem previsibilidade de o que fazer, obviamente vai se conduzir um processo cuidadoso de venda. Então um ativo que tem um valor de mercado de 200 milhões de reais, você não vai vender ele para o 100, porque eu preciso ter 100 hoje. Não, não vai. Você vai fazer um processo cuidadoso para chegar próximo ou superior aos 200 milhões de reais. E a gente tem ativos de 200 milhões de reais, de 100 milhões de reais, de 50 milhões de reais, de 150 milhões de reais. E são vários ativos. Então está sendo feito um processo, ele conta com participação de consultores externos, conta com participação de auditores de valor, então a gente faz auditoria de valor para ter avaliação, pelo menos 3 avaliações externas, e esse processo está em andamento e está andando bem. Tá? São 8 mil imóveis. E alguns... Não, em teoria, ao longo do processo todo, depois da migração para autorização, os 8 mil, em teoria, poderiam ser imóveis para venda. Tá? Em alguns deles, você tem desocupação de central, você tem realocação de equipamento. Em alguns outros, não. É venda imediata, simplesmente você fazer o processo regulatório. Vocês ali, primeiro, a nossa infraestrutura é a maior infraestrutura de fibra do país e vocês sabem disso, seja do ponto de vista de fibra de transporte, seja de backhaul, seja de metropolitana. Quando você olha para a análise que nós fizemos, a nossa análise indica um potencial na região 1 e 2, excluindo São Paulo, de pelo menos 32 milhões de casas economicamente viáveis para passagem de fibra. Esse número, dependendo das premissas que você usa, ele se aproxima de 40 milhões. A gente resolveu ser um mínimo mais conservador com as premissas e, vamos lá, 40 milhões de casas excluindo São Paulo. Excluindo São Paulo. A grande maioria é São Paulo. Quando você verifica que o nosso plano é, num primeiro momento, passar 16 milhões de casas, eu tenho um número entre 16 e 25 milhões de casas, que são casas que precisam ser atendidas de alguma maneira. E que são casas que no nosso plano nós priorizaríamos lá para daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 4 anos. Nada mais natural que nós temos um modelo de negócio que ou atenda provedores que estão investindo hoje, com um modelo de atacado, com um modelo de transporte, com um modelo de backhaul, ou como uma das iniciativas que nós apresentamos também, que é o desenvolvimento de um modelo de parceria. Como é que é essa É
um modelo de parceria onde a Oi trabalha junto com o pequeno provedor e pode fornecer, inclusive, portfólio, marca, gestão de serviço, com a participação de um sócio como franquia, como gestão de cliente local, que você diminui muito as barreiras de entrada para o pequeno provedor.